Fala, torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui para o canal. Bora começar o dia aqui acompanhando as informações do Tricolor. São Paulo que venceu muito bem o Barcelona pela Libertadores, mas agora já virou a chave. O foco total é na partida contra o Palmeiras na segunda-feira, pela rodada do Brasileirão. São Paulo que vai com tudo em busca da vitória. Vamos ver aqui da repercussão, a mídia falando do Tricolor, da boa estreia, né, do Zubeldia, estreando com o pé direito, conquistando uma grande vitória. Créditos ESPN Brasil, link na descrição e também um trecho da Band Esportes aqui, o pessoal falando do Tricolor. Deixa o like para fortalecer o trabalho, mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. São Paulo, que é o jogo mais recente, a amostra mais clara na nossa cabeça, o jogo foi ontem à noite, estreia do Zubeldia, fora de casa, boa atuação, competitividade, compromisso, qualidade e uma vitória absolutamente merecida do São Paulo, que também o deixa numa boa posição no grupo para se classificar. Como essa é a partida mais fresquinha, foi na noite de quinta-feira, temos aí efeitos de Luiz Zubeldia, São Paulo como visitante pela Conmebol Libertadores desde 2015. Isso é interessante, desde 2015. Pegando contra o Barcelona e o ranking desde 2015. Gols marcados, 2, o terceiro melhor. Posse de bola, 60,6, terceiro melhor. Passes realizados, 555, terceiro melhor. Passes certos, 492, segundo melhor. Grandes chances, 4, quarto melhor. Eu, André, não consigo olhar e pensar Zubeldia 2, 3, 4, 5 dias e imaginar um impacto. Mas também não posso acreditar que é só coincidência. O Cosmos, a quinta-feira, com o tempo frescos. Aonde entra a participação de um técnico em tão pouco tempo para ter uma tela dessa? Então vamos lá. Em termos de compromisso e comportamento em campo, se a gente voltar à atuação do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa contra o Atlético Goianiense, a gente vai poder traçar uma linha para o jogo de ontem. Também foi fora de casa, por coincidência, o primeiro gol do São Paulo foi marcado pelo Caleri nas duas partidas. O time foi treinado por pessoas diferentes, né? Foi o Milton Cruz contra o Atlético. Evidentemente, o Zubeldia ontem na estreia dele e o São Paulo ganhando na Libertadores fora de casa. Mas e como a gente falava aqui, ontem no nosso pré-jogo do São Paulo e do jogo do Fortaleza, sobre o qual falaremos daqui a pouco, já daria para enxergar alguma coisa em termos de desenho de equipe, ideia de jogo. E foi exatamente o que aconteceu. Junto com esse bom compromisso, com essa boa entrega dos jogadores do São Paulo, o time conseguiu completar uma boa atuação. Mas essa maneira de jogar, ontem você falou, a gente pode enxergar essa escalação como 4 atacantes. O Luciano, ele é um atacante, é um bom uso, é uma boa utilização inteligente daquilo que o elenco do São Paulo tem a oferecer a qualquer treinador. O São Paulo vinha jogando também com 3 zagueiros, não foi o caso ontem, isso não significa que não poderá acontecer. O Zubeldia é um treinador versátil na sua maneira de olhar, mas olha, de fato, em relação a desenho, escolha de jogadores e comportamento, o São Paulo tem dado passos à frente. A impressão é que as coisas vão melhorar. É muito cedo, né? Mas ele... É mais do Caleri do que do Zubeldia. Bem mais do Caleri. Mas ele foi muito bem no jogo ontem. Foi? Bem na escalação, bem nas mexidas, bem na leitura de jogo, bem na beira do gramado para se fazer reconhecer que estava lá, tomou um cartão de cara, né? O árbitro chamou a atenção dele com 2 minutos e tomou um cartão com 10, 15. Mas não é disso que eu estou falando, é de estar entendendo o que está acontecendo na entrevista coletiva, o cuidado dele de lembrar o nome dos jogadores, ele está querendo trabalhar, está muito claro isso. E aí não é uma crítica ao Carpini, é uma crítica no sentido ele precisa mesmo assumir isso, que esse trabalho precisa ser diferente, E o Caleri também na entrevista dando uma sensação de que estava gostando daquele início. A formação foi boa, acho que o time foi inteligente, em alguns momentos, alguns vacilos em ocupação de espaço defensivo, mas com a bola o time é muito bom. O time tem qualidade para jogar, para envolver adversário. Porque a gente está vendo, né, aqui embaixo na linha. André Silva muito bem no jogo, hein? Muito, mais uma vez. Aqui, hein, Mário? O André Silva, o Ferreirinha, o Luciano e o Caleri. Baita quarteto. O Carpini, ele muitas vezes jogava também assim, né? Com quase 4 jogadores à frente. Aí me parece que é o Caleri de centroavante, aí o André pela direita. Sim.
o Luciano e Ferreirinha pela o esquerda. Ferreirinha pela esquerda. Isso. Seria como uma linha, com 3 meias e o Caleri. Muita qualidade para alimentar o Caleri, muita qualidade também individual ali, né? Porque você tem um quarteto com possibilidade de todo mundo definir. E o André, ele falou que nunca tinha jogado, não está acostumado a jogar ali pelo lado direito. Sim. Mas que ele até enxergou nos dados, né, que era possível GPS, ele fazer enfim. essa função e você gostou. Sim, é o lado do Wellington Rato também ali, né? Por ali que o Rato também trabalha. E aí são opções de jogo mesmo, assim, que o São Paulo ganha, né? Que o Zubeldia tem para trabalhar. Ainda vai contar com a volta do Lucas e ele vai qualificando ainda mais o time. O Nestor pegando ritmo também é um jogador muito importante, porque essa dupla Pablo Maia e Alisson entregam demais também, né? O Rafinha voltando do lado direito, aí você tem também outras possibilidades, porque é uma com o Rafinha, que segura um pouquinho mais, e outra com o Igor, que avança um pouco mais. A gente vê o espaço que sobra, né? O Barcelona teve oportunidades pelo lado do Igor ali na direita. Enfim, assim, tem possibilidades nesse São Paulo e com um treinador muito bom, que conhece do jogo mesmo. Ele fala sobre a paixão dele por futebol, né? As maneiras como ele já vivenciou o futebol, como jogador, como auxiliar, com base, com time profissional, passando por ligas diferentes, por competições diferentes. Então, acho que o São Paulo ele tem agora uma oportunidade de conquistar coisas na temporada. Ele fala até como essa relação intensa com o futebol se mistura com a vida pessoal, né? Ali de separar onde entra a família, onde entra o futebol, onde tudo faz parte da quase que compartilha do mesmo amor. Da né? personalidade dele ali nesse sentido. Você citou o Lucas, Mari. Ontem, o Kaique, do nosso ESPN.com.br, Caicão, grande, ele falou com o Lucas Moura, de forma exclusiva lá no ESPN.com.br. E aí é muito doido, porque a gente faz essa avaliação já do que o Zubeldia conseguiu mexer no time, mas o Lucas revela que ele ainda não teve nenhuma conversa individual, né? Nesse sentido com os jogadores. É muito ainda de pouquíssimo tempo para treinar, para ainda, né, Vlad? Te coloco nessa conversa também. O treinador ainda não teve nenhum momento de sentar com cada um também, talvez entender onde cada um se sente mais confortável, testar alguma coisa diferente. É um trabalho muito, muito, muito inicial do técnico do São Paulo, Vlad. É isso, mas aquela conversa coletiva, né, tentando principalmente acertar o posicionamento, mostrando também a forma como ele gosta que o São Paulo jogue, mas ainda aquela questão do trabalho individual com os jogadores, o Zubeldia vai ter muito pouco tempo, até porque tem esse jogo contra o Palmeiras, depois tem jogo da Copa do Brasil, uma maratona de jogos, uma coisa bastante difícil para ele conseguir acertando o time, muito pouco tempo também para treinar. Uma das grandes vantagens do Zubeldia em relação ao Carpini é a questão de estar sempre acostumado a brigar por títulos. O Carpini tem um currículo até então, até chegar no São Paulo, ele foi finalista do Campeonato Paulista pelo Água Santa, mas nunca foi campeão de um título grande, não tinha o costume de trabalhar com jogadores grandes, de estar no topo da tabela das competições. Já o Zubeldia, ele já foi campeão da Sul-Americana, já foi campeão equatoriano, então ele sabe como que é a pressão de trabalhar num clube de massa, onde os resultados são muito importantes e principalmente os títulos. Um técnico com 42 anos, 43... 43, né? Ter essa experiência que ele tem, porque ele começou muito cedo. Ele foi jogador de seleção, Bruno. Só destacando isso, né? A carreira dele era uma carreira para ser um grande jogador, com seleção de base da seleção da Argentina, obviamente. Só que ele teve a contusão e foi para a beira do gramado. O time de coração dele, que é o Lanús. E trabalhou no Lanús desde cedo, reconhecido, fazendo bons trabalhos. Vice de Sul-Americana com o Lanús. Deve ter doído, hein? É. Mas no ano seguinte, campeão com a LDU. E o que você separou aí pra gente? Vamos lá. Eu separei... As coisas são pensadas. Não é por acaso que o São Paulo tenta sair jogando. Vou mostrar aqui. O São Paulo, a bola quando está com o Rafael aqui, o objetivo é atrair a atenção dos jogadores do Barcelona. Se eles saírem para o bote, o Rafael tem que ter um recurso. O recurso é, num segundo momento, achar espaço para jogar. Então tá bom. Bola com o Rafael, começou a pressionar um pouquinho, o Rafael enxergou rapidamente que o Igor estava aberto pelo lado direito. O Igor recebe a bola, é pressionado, e aí já tem uma armadilha para ele, já tem 3 jogadores em cima. Se ele sair, olha o espaço que vai aparecer para o São Paulo. Então, é certo que o Rafael segure a bola durante um tempo.
E o Igor consegue sair. Agora tá o X da questão. Eu nem preciso mostrar o gol. Porque o gol começou aqui. Porque o André Silva, ele tinha o individual, tinha 1 contra 1. O que é normal aqui? É dominar a bola e ser pressionado. Ele foi muito bem no lance. Porque ele domina e já ganha. Aí ele dá um tapa para abrir um corredor. Um campo inteiro para ele. Só que ele tá com a cabeça erguida para perceber, esse movimento é muito legal, para perceber o que está acontecendo no jogo. E ali ele acha, com a perna esquerda, o Ferreirinha. O Ferreirinha dispara, recebe, ele, André, vai chegando também para a conclusão, mas o Ferreirinha também levanta a cabeça, põe para a perna boa à direita e sai o gol. É um gol do Caleri, mas é um gol com participação de inteligência do Rafael, especialmente o Ferreirinha cruzou, o Caleri, mas especialmente quem desbloqueou, quem abriu a possibilidade do gol, foi o drible lá atrás do André Silva. Que a Mari estava elogiando. E é uma característica dele, receber esse passe de costas e fazer o giro e ele ter campo já para trabalhar. Então, é um jogador que tem muito para oferecer para o São Paulo. E quantos nomes, né, Mari, que, assim, a gente está falando de um primeiro recorte com aquele quarteto que estava aqui embaixo que a gente elogiou. Mas olha os outros nomes que vocês citaram que não estavam em campo. Sim. O Lucas, por exemplo, o Wellington Rato. Rafinha. É que eu tô pensando nos da frente. Pensando nos da frente, tá, perdão. Achei que- Ele, Então, tem esse aí também, Quem? ele. Sim, o que habla. ele. O que habla. Habla e habla. O Galopo que entrou Galopo, ontem, que né? entrou ontem, são alternativas para os E ele, né? Então, e aí a gente tá falando, eu acho que pra quantas posições? Não é nem pra 4, pra 3, porque o Caleri já é certo que vai ter uma. Isso. O Caleri vai ter uma, o André Silva tá jogando, o Luciano... Então, ele é o Rames, né, obviamente. O Rames a gente tem que esperar. É. Eu acho que o Zubeldia pode... Se o Zubeldia ainda não teve nem tempo de conversar com o Lucas... Imagina. Imagina. Na escala de prioridade, ele tem que falar com o Claro. Lucas. E na escala de prioridade já tinha um jogo É isso, não deu tempo. Não deu tempo de fazer nada. Viajou, saiu de Goiânia, corre, vai lá pra Goiânia. Oi, prazer, o jogo vai ser assim, eu quero que você... Segunda-feira ele tem o Palmeiras. Só... É difícil, a vida é difícil. Quando contrata um treinador para meio de temporada, tem que saber que a conta é alta, né? Que é difícil, não dá tempo. Mas na escala de prioridade, na hora da conversa, do bate-papo, para mim, a primeira conversa é com o Lucas. Com o Lucas. O Lucas é o Lucas, né? Sim. Todo respeito, história, intimidade com a camisa. E até para passar percepções do próprio Lucas, né? Sobre esse São Paulo. Então a conversa não é sobre apenas o que o Lucas entregar, ou enfim, como ele joga, mas até de o trazer essa comportamento da percepção do que ele torcida, já- né, Mari? isso, Ó, a de torcida, tudo. isso agrada, isso não agrada, né? cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com esse funcionário X, o diretor tal. Porque às vezes a gente sabe que internamente, ó, cuidado na hora que você Você for vai falar sofrer demais. pressão aqui, Esse cara que é o mais normalmente acontece bravo, assim. vai mais mansinho ali na hora de conversar. Tem muitas relações que não são só as que a gente vê Claro. técnico e jogadores no banco de reservas, né? Muita gente trabalhando ali e tal. Mas a segunda conversa é Rames? E a primeira coisa, assim, eu acho que eu tô meio cheio de dedos para falar isso. Sabe por quê? É porque o Lucas, a primeira conversa, é porque o Lucas tá do seu lado. É um cara completamente interessado em ajudar e até mesmo se ele for para reserva e ele não merece ir para reserva, ele vai ajudar. Sim. Então, assim, é uma conversa de atitude. Esse é o cara que vai estar comigo aqui, que vai fazer a coisa acontecer, porque essa é uma característica do Lucas, sempre foi uma característica dele. E como o Rafinha também tem na experiência e conteúdo para ajudá-lo nesse sentido, né, Marra? Sim, o Rafinha também vai ajudar, é uma liderança. Sim. Agora, a Mari tocou num ponto que é muito importante quando a gente pensa em formação de time. O Rafinha te oferece solidez, fechou o corredor, tal, ele é muito bom com a bola também, ajuda na saída de bola. O Igor dispara. Então, vai ter jogo que vai jogar o Igor. Agora, e o ataque? Para mim, o Lucas é o cara que pede espaço, pede posição. Pede. Lucas? Pede ou onde? perde? Pede. Pede. Não, o cara que vai jogar. Sim. Talvez no primeiro jogo não, por voltar de contusão e tal, mas depois vai jogar. E o lado que ele mais gosta é o direito, não é? Aí jogou o André. Que é o que vocês mais elogiaram aqui. Mas tudo bem, pelo menos é problema bom, né? A gente não bom. tá aqui debatendo que não tem peça, né? Nesse E sentido. o André, ele pode... Ele é um cara que acho que pode, se o Caleri não tiver, joga na do Caleri. Pode. Ontem saiu o Ferreirinha. Possivelmente machucada, né? Mas que é um cara que vai A cãibra, né? ajudar Fala que muito não é também. nada- Né? Nada, É. então. Cara que tem drible,
E você mesmo destacou, erra muito e tal, mas vai tentar de novo. O Lucas joga pelo lado esquerdo? Pode jogar, mas a gente vê muito mais o Lucas por dentro Outra faixa, né? ou pelo lado direito. Por dentro ele fez um golaço no Maracanã na temporada passada, né? E o Rames joga onde? No meio? Na Bem do mais Luciano? centralizada. Que é na do Luciano, certo? Sim. É que a gente toca no nome do Rames e fica todo mundo já meio assim. Não é. Sim, Porque e agora? E não é de esse sacanagem, né, Mari? Não, e outra coisa, ali do lado direito, que vocês estavam falando do Lucas e do André, era a posição que era do Rato. Não era? Isso, é. Que a gente também elogiava. Agudo também. Sim. Até no momento em que não foi dos mais brilhantes do São Paulo no... Ele ajudava na Ele bola ajudava. parada. Até pra ajudar na Sim, tem marcação, né? comprometimento sem a bola também, né? Dos jogadores. Então você vai perder com o Rames nesse sentido, mas você vai ganhar com o Rames em outro sentido. Acho que o Rames é um caso específico, né, para falar sobre isso. Acho que o debate ele vai esperar um pouquinho para incluir o Rames na conversa. Mas ontem o Alisson falou sobre a intensidade de jogo, né, do Zubeldia. Quem vai estar preparado para isso, para entregar? Porque me parece ser um treinador ali que, enfim... Que vai cobrar isso. E vai cobrar isso, vai ouvir o externo, mas assim, a decisão é minha. Né? É a minha equipe e a minha maneira de jogar. Quem que está disposto? Quem que está fechado nessa? Porque eu acho que o Rames, você precisa, para ele jogar, você precisa criar uma estrutura para ele. Sim, são 2 volantes, talvez tenha que ser 4. Entende? Porque ele... Faz uma estrutura de compensação. Se ele te entregar, colocar o Calero na cara do gol toda hora, assim, ok, tá fechado. Né? Assim, vai ganhar todos os jogos e ele não tem preocupação de marcação. Garante parte do tempo ali da partida, substitui e tá tudo bem. Mas a questão é, hoje ele não está entregando. Então, você vai criar toda uma estrutura para um jogador que joga pouco sem a bola? Eu crio pro Lucas, então. Isso, e porque o Lucas ele vai te entregar com a bola, entregar. certeza. Mas aí também eu boto o Vlad na conversa, porque assim, Vlad, você citava a sequência do São Paulo. Porque a gente também não tá falando que tem pouco jogo aí para ele tem que achar um time só e um time basta. Porque vai para Clássico, vai para a Copa do Brasil e tem a primeira ainda... da Copa do Brasil é fora. Então, Esse assim, sentido, pela chegada do Zubeldia, talvez, se fosse o primeiro jogo em casa, seria até melhor para ele, né? Para ele poder organizar. Qual que é a sequência do São Paulo, Vlad? Você tem aí pra gente, por favor? Tenho sim. A sequência do São Paulo é Palmeiras, né, na segunda-feira, no Morumbis, jogando em casa. Depois pela Copa do Brasil contra o Águia de Marabá, fora de casa, na quinta-feira, no dia 2. Depois enfrenta fora de casa também o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. E na quarta-feira, no dia 8 de maio, enfrenta fora de casa também o Cobressal. Ou seja, 3 jogos fora de casa do São Paulo, que só volta a receber um jogo no Morumbis, depois contra o Fluminense. Ou seja, um jogo contra o Palmeiras agora, um clássico quente, que a gente sabe, depois 3 jogos fora de casa. Cara, É uma fantasma. O Zubeldia não sabe, ele não sabe Ele não faz o ideia. endereço dele. O endereço dele deve ser o CT, né? Ele deve É estar isso, morando. e assim... E Mário, a diferença de um jogo pro outro é 3 dias. Ele praticamente não tem tempo de descansar, porque jogo fora, você viaja, dá aquele descanso para a equipe e você não treina. Não. Não, e é isso, ele não para em casa, ele não, Ah, e ele não outra, ele procura, fala ele tá assim, lá no site procurando um apartamento, pode amanhã não, amanhã eu vou estar em Vitória. Pode amanhã não, amanhã eu vou estar no Equador. Pode amanhã eu tô no Chile. Pode amanhã a moça lá do site de imobiliária. Vai apartamento. visitando aí pra mim. Alguém Escolhe visita um pra aí mim e me dá um toque. E você fala assim, não, mas agora é Copa. Ele pode pensar, não, mas é um confronto local, pelo menos. Aí é contra o Águia de Marabá. Não tem ideia do que ele vai... Mas pelo menos assim, naquela sequência toda de jogos fora de casa, ganhou do Goianiense, ganhou do Barcelona, vai ter o Palmeiras em casa agora e depois tem esses outros jogos aí. Pelo menos ele tá vencendo. Sim. E isso é o que é o mais importante. Vlad, obrigada, viu, pela sua participação aqui no Sport Center. Boa sequência pra você. Arnaldo Ribeiro, tá aí, ó, 4-2-4, do esquema que não ganha de ninguém, que deixa um vazio no campo, que divide o time não sei em quantas partes, e papapi, tá, 2-0 pro São Paulo, na estreia do Zubeldia. Pois é, Tironi, estreia maiúscula. São Paulo nunca havia vencido no Equador, na Libertadores, por incrível que pareça, o único país que São Paulo nunca havia vencido. Jogou com o Barcelona, inclusive na primeira conquista da Libertadores de 92, perdeu lá de 2-0, tinha vencido no Morumbi 3 e fez um jogo controlado praticamente o tempo todo. Teve um lapso no segundo tempo, 2 defesas do Rafael e em seguida o Zubeldia mexeu no time, fez uma alteração, colocou o terceiro zagueiro
não para jogar como zagueiro, para jogar como lateral, não foi para a linha de 3, nem com o terceiro zagueiro em campo, né? Então, de fato, abandonou a linha de 3 e surpreendeu. Um treino só, em relação ao time que tinha jogado bem. Curioso, né? O time tinha jogado bem contra o Atlético Goianiense, ganhado fora de casa, nunca ganhava. Foi considerada a melhor partida do São Paulo no ano. Aí, joga bem contra o Barcelona, não ganhava fora de casa, ganhou fora de casa, considera agora não, essa é a melhor partida do ano. Cara, coitado do Carpini, ainda tá dando até dó. De um jeito completamente diferente, ele tirou do time em relação ao jogo do Atlético Goianiense. O Diego Costa colocou o Ferreirinha, só isso, né? E o São Paulo jogou com 4 atacantes, com a novidade, né? O André Silva, desta vez, vai quase um ponta-direita, fazendo a função que normalmente faz o Wellington Rato, canhoto, pelo lado direito. Foi bem, de novo, mesmo sacrificado pelo esquema. Aliás, é um esquema que sacrifica todo o atacante. O atacante tem que se matar no aspecto defensivo por esse esquema não virar uma peneira no meio, para o time ficar mais próximo, para ganhar de alguém. O 4-2-4 só ganha de alguém se os 4 da frente tiverem um papel defensivo incessante. E foi assim. Quando o Ferreirinha diminuiu um pouco, sentiu cãibra, ele colocou o Michel Araújo, aí já ficou mais um time parecido com a época do Dorival, sabe, Tironi? Com o cara da esquerda recompor no meio, como fazia o Nestor, como fazia o mesmo Michel. E o São Paulo ganhou bem, com a assinatura do técnico logo na primeira partida, assim como a gente estava falando, assim como mais ou menos foi fazendo o Milito no Atlético, com o carro já em andamento, né? Agora, a gente descobriu um pouco como é o Zubeldia de plano de jogo, ideia madre, e trocas, câmbios. Como é que ele também mexe no time. A gente não sabe ainda como é o Zubeldia maratona, né? Se ele vai mudar para o jogo seguinte em função do adversário ou em função do desgaste, se ele vai poupar, se ele vai fazer rodízio. Isso a gente vai ver na segunda-feira contra o Palmeiras, porque o intervalo é pequeno e a maratona está só começando. Muito bem, mande aí as suas mensagens, faça o programa com a gente, suas perguntas, críticas e sugestões. O Felipe pode parar de mandar críticas, já tem críticas bastante suas aqui, Felipe, pode segurar um pouco aí. Agora, você já completou sua cota. Agora, o Massini, uma boa estreia do Zubeldia, né? Surpreendente até. Todo mundo falou, não, o empatezinho tá legal lá, tá. O cara foi lá e ganhou. E no 4-2-4. Eu vou discordar dos amigos, porque não foi 4-2-4. Você pode pegar 4-2-4 na função ou na posição madre de cada jogador, né? Mas não foi 4-2-4. O André Silva, que é um jogador que... esse é um ponto muito legal do Zubeldia, é que ele observou o André, a capacidade dele, né? Perguntou para o André se ele já tinha jogado alguma vez nessa posição, e o André falou que não, e ele foi ver o histórico do jogador, o mapa de calor e tal. Nessa hora, a Marília Ruiz agora cobriu a cabeça com o cobertor, mas às vezes ajuda você ter por onde o jogador passa no campo para poder detalhar uma estratégia. GPS. GPS. Exato. Então, assim, eu não vejo na escalação do Carpini ontem. Meu Deus. Carpini já foi. Por gentileza, obrigado. Na escalação de Zubeldia ontem, eu não identifiquei o 4-2-4, pelo menos em vários momentos do jogo, né? Porque eu não vi o Luciano apontado como meia, né? Eu não vi o Luciano descolando da linha dos dois volantes, vi o André reforçando o time mais para dentro, né? Fechando até às vezes no 4-4-2, quando o São Paulo não tinha bola, e vi o Ferreirinha livre, mais solto pelo lado esquerdo. Então, acho que mesmo se for, eu não tenho nenhum problema com esquema, não tenho problema com ponta, não tenho problema nenhum com nada. Se o jogador é capaz de exercer aquela função, ele deve fazer. Agora, a gente precisa pensar no que é melhor para o time.
com as características que ele vai ter mais para frente. Por enquanto, ele não tem o Lucas, ele não tem o Rato, ele não tem o Rafinha, né? Então ele vai moldando devagarinho, né? Com um treino só, ele vai fazendo o time jogar. A gente não pode nunca esquecer. O Carpini quebrou um tabu, o Carpini ganhou um título no início da temporada e o Zubeldia começa bem ganhando lá, não é fácil, né? Não é fácil jogar lá e não é fácil ganhar o Barcelona. A vitória é importante. O São Paulo tem tudo agora para, jogando em casa, ser primeiro do grupo, porque tem o Tajeres que está com um ponto a mais, mas o São Paulo vai enfrentar o Tajeres em casa. Em tese, deu uma boa resolvida essa vitória para o São Paulo na Libertadores. Daqui para frente, a gente vai ter que entender como que ele vai lidar com Belém do Pará, né? São Paulo, Clássico segunda, depois vai para lá jogar em Caxias, em Fortaleza. Aí é outra questão, a complexidade é muito maior. Mas o primeiro recorte foi legal, gostei dele, gostei do que vi do São Paulo. E mais, o André, cara, é um jogador precioso. É uma boa contratação do São Paulo, um cara que está dando conta nesse primeiro momento. Agora, a gente vai perceber um pouquinho mais lá na frente, quando o São Paulo oscilar, e vai oscilar, como que ele vai resolver as questões que só o tempo poderá dar a ele. Bola parada defensiva, bola parada ofensiva, como que esse time vai reagir quando tomar um gol. Tem várias outras questões do jogo que são importantíssimas e que num recorte de 90 minutos não dá para a gente perceber em nenhum treino, nem em 3 dias de trabalho. Galera, a repercussão da vitória do São Paulo na estreia do técnico Zubeldia, começando muito bem. O São Paulo que agora tem o Palmeiras, próximo jogo é o Palmeiras no Morumbi, na segunda-feira. Jogo pelo Campeonato Brasileiro, agora vai ter essa maratona de jogos aí, uma sequência de jogos. Primeiro pega o Palmeiras jogando em casa, depois, se não me engano, 3 jogos fora de casa, pega uma partida, né, pela Copa do Brasil contra o Águia de Marabá, depois pega o Vitória do Brasileiro, depois tem o Cobressal fora de casa pela Libertadores, uma sequência aí, né, de muitos jogos. É o calendário, né, do futebol brasileiro muito apertado, e o Zubeldia chegou recentemente, não vai ter nem muito tempo para treinar o time. Jogos de 3 em 3 dias, muitas partidas, mas o importante foi que ele começou muito bem com vitória, e o torcedor fica na expectativa para a sequência, né? O esboço ali, né, do primeiro jogo, o que ficou, né? A impressão é de que o Zubeldia, né, pode sim fazer um bom trabalho. O time jogou bem, se comportou bem demais contra o Barcelona, jogando fora de casa. São Paulo jogando fora de casa foi muito melhor do que o adversário e fica esse ponto positivo, né? O bom começo do Zubeldia estreando com vitória é se preparar, né, para a sequência dos próximos jogos. O Zubeldia chegou recentemente, é muito cedo, né, para a gente ficar falando aqui alguma coisa, porque não tem nenhuma semana, né, que ele assumiu o time, é muito cedo, o recorte é muito pequeno para a gente já estar falando aqui alguma coisa, mas o importante foi que estreou bem, e isso dá confiança, dá tranquilidade também, né, para a sequência do trabalho do Zubeldia. Logo mais também os outros jogadores já vão estar à disposição, o Lucas, o Rato, o Rafinha, o Rames Rodrigues também, né, que está machucado, provavelmente já pode estar à disposição contra o Palmeiras. Agora, no momento, eu não vejo o Rames como titular no time do São Paulo, até porque o time está jogando muito bem sem o Rames Rodrigues. Se ele entrar, né, e mostrar ali que está 100% comprometido, porque ele vem entrando ali, às vezes o torcedor critica, né, porque ele não marca, joga ali mais paradão, e o torcedor às vezes critica, né, essa postura do Rames Rodrigues. Isso é essa pressão também, né, do Zubeldia ter que colocar o Rames Rodrigues. Não pode escalar só pelo nome, tem que mostrar que está pronto, né, para ser titular. Assim como o André Silva conquistou a sua vaga no time titular, né, com todos os méritos, jogando muita bola, cara que sempre que vinha entrando, né, estava jogando bem. Na última partida mesmo contra o Barcelona, foi um dos destaques, tanto é que foi ele que fez o lançamento ali para o Ferreirinha, o Ferreirinha deu um passe para o Caleri. Ferreirinha é outro, né, que está jogando muita bola.
saiu no Barcelona, no jogo contra o Barcelona, ele pediu para ser substituído, mas espero que não seja nada demais. E agora é se preparar, né, para essa maratona de jogos e quem sabe, né, conquistar essa vitória aí contra o Palmeiras. São Paulo chega com a confiança lá em cima, vem de 2 vitórias, né, seguidas, e isso é muito importante para a sequência dos próximos jogos e para esse, né, que jogo da segunda-feira contra o Palmeiras, um time que o São Paulo sabe muito bem enfrentar. O São Paulo é o time que mais dá trabalho para esse Palmeiras do Abel Ferreira. Mas vamos aguardar, né? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, aproveita também, já deixa o palpite para esse jogo São Paulo e Palmeiras. Obrigado a você que assistiu até o final. Um ótimo final de semana para vocês, um ótimo sábado, valeu e até a próxima, galera.